Tem uma condição chamada leaky gut, que seria intestino vazado, talvez, em português. Quando você perde essa junção, esses fragmentos que deveriam ser processados na célula, eles passam entre as células. O glúten, ele inflama essas células e elas perdem essa junção. Por isso que chama de intestino vazado. Então, os anticorpos que estão sendo produzidos por conta dessa passagem entre as células, eles acabam sendo anticorpos contra o nosso próprio corpo. Então, são auto-anticorpos. Você, como você entrou acabou aprofundando na medicina integrativa, provavelmente em algum momento você se deparou com a questão do trigo, né? Exatamente. E como é que ficou para um cara que tem sangue italiano, que adora comer macarrão, cara, pizza? Isso é muito legal que você colocou, porque assim, a gente sabe que qual que seria o malefício do trigo? Para pessoas que têm intolerância ao glúten. O que o glúten faz? O glúten, ele é uma substância que ela é pró-inflamatória para o intestino. Inflamação intestinal é uma coisa que tem se aprendido cada vez mais hoje em dia. A gente sabe que o intestino, inclusive o intestino, ele é chamado de segundo cérebro, né? A grande parte da produção de serotonina, que é um dos principais neurotransmissores para a felicidade, para você ter o bem-estar, né? Bem-estar e motivação na sua vida, ele é produzido no intestino e ele sobe por alguns nervos específicos para o cérebro para ir lá para sinapses neurais. E, além disso, a maior parte do nosso sistema de defesa, como os linfonodos, né, os gânglios, eles estão presentes no intestino. De todos os linfonodos que tem no nosso corpo, mais de 70% está no nosso intestino. Então, dito isso, quando você ingere qualquer coisa que seja inflamatória para o intestino, você está basicamente inflamando o seu corpo inteiro. Muito bem. Tem uma condição chamada leaky gut, que seria intestino vazado, talvez, em português. O nosso intestino, ele é um tubo formado por várias células no interior. Essas células se chamam enterócitos. Elas estão bem juntinhas, unidas umas às outras por umas junções moleculares, umas pontes moleculares, que em inglês chama tight junctions, junções apertadas, basicamente. Sim. Quando você tem intolerância ao glúten, no caso, um italiano que tem intolerância ao glúten, que come massa, pizza o tempo inteiro, né, pão branco, o que acontece? O glúten, ele inflama essas células e elas perdem essa junção. Por isso que chama de intestino vazado. Por quê? O normal é que com as células juntinhas, os fragmentos de alimento, eles vão ser digeridos, né? E esses fragmentos vão passar por dentro da célula, vai ser processado lá dentro, para ser transformado em substâncias menores, como a glicose, por exemplo, aminoácidos. Aí eles vão para o sangue para ser distribuídos para o corpo. Quando você perde essa junção, esses fragmentos que deveriam ser processados na célula, eles passam entre as células e vão direto para o sangue. Só que no sangue, a gente tem várias células de defesa, que são os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, eles detectam essas partículas como corpo estranho. Qual é a consequência disso? Eles liberam anticorpos contra essas partículas. Só que tem um detalhe. A sequência de aminoácidos e proteínas de uma carne que a gente come, por exemplo, ela é muito semelhante à sequência de aminoácidos do nosso músculo, da nossa tireoide, do nosso cérebro. Então, os anticorpos que estão sendo produzidos por conta dessa passagem entre as células, eles acabam sendo anticorpos contra o nosso próprio corpo. Então, são auto-anticorpos. E aí a gente tem doenças como, por exemplo, a tireoide de Hashimoto. Tem muitas pessoas que têm doenças tireoidianas, muitas mulheres, aí, recado para as mulheres, que têm Hashimoto, que a origem dessa doença está no intestino. Quando a gente trata o intestino, essas mulheres não precisam mais tomar, por exemplo, Puran, que seria uma... Puran é famosíssimo. Pois é. Tem muita gente aí tomando Puran que, na verdade, não tem uma doença primária da tireoide, mas tem uma doença intestinal cuja repercussão clínica está na tireoide. E é isso que a medicina integrativa faz. A gente enxerga o nosso paciente como um todo, e eu não vou ficar, nesse caso que eu falei, tratando só a tireoide. Olhar só para a tireoide de um jeito assim. Não. A tireoide faz parte de um organismo complexo e maior. Quais outras partes desse organismo podem estar influenciando
para que essa tireoide, por exemplo, tenha algum tipo de doença. E aí que eu me apaixonei pela medicina integrativa. Quando eu vi essa visão geral, aí eu falei, cara, isso é a verdadeira medicina. Agora, uma ressalva nessa questão aí, como você falou. O glúten, ele é um problema para quem tem intolerância ao glúten. Beleza, tá. Então vão ter pessoas que não têm intolerância ao glúten. Exato. Ok, então são dois tipos de pessoas. Mas a intolerância ao glúten, a pessoa nasce com a predisposição à intolerância? Ou tem pessoas que hoje não têm intolerância ao glúten e com seu estilo de vida ele pode desenvolver a intolerância ao glúten? Ou simplesmente se ele começar a comer massa demais, trigo demais, ele vai só desenvolver um processo de engordar, um processo de obesidade? O que o glúten pode fazer para quem não tem intolerância? Ele pode vir a prejudicar lá na frente, causando intolerância? Essa é uma excelente pergunta, porque a intolerância ao glúten, ou a doença celíaca, né, que seria a intolerância total ao glúten, ela tem como poderia dizer, uma graduação entre não ter tolerância nenhuma e ter a doença celíaca. Entre não ter doença nenhuma e a doença celíaca, existem vários tipos de paciente. Tem pacientes que têm uma intolerância chamada assim parcial, né? Quem não tem intolerância nenhuma, não tem nenhuma predisposição genética, provavelmente não vai desenvolver intolerância para a vida inteira. Tá? Agora, quem tem uma predisposição, vamos chamar assim, parcial, pode ser que durante a vida, a depender dos hábitos, comece a desenvolver isso daí e comece a ter as consequências. Quer ver uma outra coisa que pode acontecer? Eu falei da tireoide, mas mesmo no próprio intestino, tem pessoas que têm diarreia crônica, que não sabem por quê, e na verdade elas têm algum tipo de intolerância alimentar, como o glúten, por exemplo, em que elas têm o intestino tão inflamado que eles não conseguem produzir, né, as fezes adequadamente e a pessoa fica tendo diarreia o dia inteiro. Um dos maiores indicadores clínicos de inflamação intestinal é diarreia. Então, assim, a gente consegue, mesmo antes de pedir exames, ter uma boa noção se a pessoa está inflamada ou não.